diversão e também com os assuntos mais comentados da semana. Vamos começar então? A gente começa com uma notícia quente, inclusive que vem repercutindo durante todo o dia. Vamos falar sobre a absolvição dos 7 réus no caso do incêndio no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, em 2019, quando morreram 10 adolescentes. Eles jogavam nas categorias de base do Flamengo e dormiam dentro de um container. E um laudo na época da tragédia mostrou que o fogo começou no ar-condicionado de um dos quartos. E segundo a Prefeitura do Rio de Janeiro, o centro de treinamento não tinha alvará de funcionamento. Aqui no telão, gente, a gente vai mostrar as fotos desses meninos. Esses meninos que tinham entre 14 e 16 anos e que tiveram seus sonhos interrompidos. Na sentença, o juiz Tiago Fernandes de Barros disse que não foi possível estabelecer uma ligação clara entre as condutas individuais dos réus e o incêndio. Segundo ele, nenhum dos acusados era diretamente responsável pela manutenção ou pela segurança elétrica do container e afirmou que a perícia foi inconclusiva. E os réus trabalhavam no Clube de Regatas Flamengo, na empresa do container, a empresa, inclusive, que fazia a manutenção dos aparelhos de ar-condicionado. E o Ministério Público do Rio de Janeiro já anunciou que vai recorrer da decisão. A associação que representa os parentes da vítima classificou a sentença como grave afronta à memória dos 10 meninos e disse que seguirá em busca de justiça. Os pais do Eduardo Jorge, um dos adolescentes mortos na tragédia, deram entrevista para Band News hoje pela manhã. Vamos ver o que eles falaram. A gente fica surpresa, que umas coisas que acontecem, nada, ninguém, não tem culpado, parece que o culpado somos nós de deixar nossos filhos ir para aquele lugar, né? O que a gente vai fazer? Porque não tem outra coisa pra gente ter que acreditar, não é? Porque tem prova maior que 10 mortes, 10 crianças, um sonho, uma vida inteira pela frente. E ainda eles serem absolvidos, mas tá difícil até de falar. Porque se a gente for falar tudo que a gente sente, vai ficar difícil. Que tristeza, né? Demais, né? Por favor, né? Olha, e o craque Neto também, na sua indignação, comentou sobre a absolvição hoje à tarde, inclusive, nos donos da bola. Olha só o que ele falou. Agora, quem matou é que tem que ser responsável. E me parece que ninguém matou o Átila. Ninguém matou esse menino. Ele foi lá, morreu, queimado por causa da luz, né? Por causa do container. Não, ninguém é responsável. Eu não tenho subsídios para isso. Um país de injustiça, cambada de filha do mar, isso mesmo. Eu queria saber se fosse o filho de um senador. Eu queria saber se fosse o filho de um deputado. Eu queria saber se fosse um filho de um presidente de clube. Eu queria saber se fosse um filho de um cara que é rico, que é banca, que tem banca. A indignação do craque Neto nos representa. Como disse a nossa colega Adriana Araújo, agora há pouco no Jornal da Band, é o ninho da impunidade, Taíde. E o pior que essa impunidade dá margem para mais tragédias, né? Se ninguém foi preso nessa, muitas pessoas ali envolvidas não vão se preocupar em evitar novas tragédias. Enquanto isso, fica a tristeza da família. E o que dizer para esses pais que entregaram esses meninos vivos em busca de um sonho de se tornar jogador de futebol e que tiveram esses sonhos interrompidos? Eu acho que o que cabe a nós nesse momento é, em nome de toda a TV Bandeirantes, prestar solidariedade, inclusive, a essa família e, inclusive, né, essas vidas que foram ceifadas tão cedo, né, e de uma forma tão dramática, como assolou, inclusive, o nosso Brasil e também o mundo, porque foi comentado no exterior também.